Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Painho, tá me ouvindo aí? Tô sim, filho, beleza? Beleza, graças a Deus. Gente, vocês estão ouvindo a gente aí ok, escutando direitinho, tudo certo, sem eco, sem microfonia, sem reverberações? Coloquem aqui nos comentários, né, se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se está tudo certo, tá bom? Hoje o tema do nosso programa de pai para filho, nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Muita gente pergunta para nós espíritas se a gente comemora a Páscoa, né? Assim, trocar ovos de Páscoa, confraternizar, juntar a família, reunir a família, reunimos, né? Não tanto quanto a gente gostaria, porque estamos na época de coronavírus. Então, por exemplo, eu e o papai, a gente está meio distante, né, painho? Mas, por exemplo, teve coelhinho da Páscoa aí, não teve? Teve. Laurinha já acordou empolgada, já seguiu as patinhas do coelhinho, já filmei ela pro canal dela, tá toda. E como eu fazia com vocês também, né? Exatamente, exatamente. Tanto que a foto inicial, eu acho que você não conseguiu ver daí, pai. A foto E do inicial. Vitas, Isso, do do Vitas, Vitas, do Vitas. exatamente. A foto inicial de espera nossa era de Coelhinho da Páscoa, né? Eu de Coelhinho da Páscoa e você do meu lado. Era uma fase lá do Vitas, eu devia ter uns 5 anos mais ou menos, né? Gente, comente aqui embaixo se vocês estão ouvindo a gente bem, se está tudo certo, tá? Só para a gente saber, para a gente continuar iniciar de fato o nosso programa, né? Se está tudo bem o áudio, a imagem, tá. Estão comentando aqui, filho, ó. Fabiana Oliveira, sim, Peraí. estamos ouvindo. A Jane Borges, está tudo certo. A Paola está mandando bom dia. Rodrigo Colombo, bom dia, bem. Abençoado domingo Opa. de Páscoa para você e sua família. E tem muitos comentários já aqui. Eita, o Ah, pessoal já eu acordou não para a consigo Páscoa. acompanhar todos pelo notebook, é mais pelo smartphone, eu não consigo agora. Mas aos poucos a gente vai mandando um feedback para tu, tá bom? Legal, bacana, bacana. Então, vamos lá, Painho, iniciar nosso tema de hoje, que vai falar sobre a Páscoa, né? Assim como eu estava falando, tem, muita gente pergunta, né, para nós espíritas se a gente comemora a Páscoa. De fato, a gente não comemora a Páscoa, né? A Páscoa é um evento que vem lá de uma época antes de Cristo, né? Com a libertação dos hebreus do povo do Egito, eles ficavam escravos do Egito por cerca de Deixa 400, claro, 400 anos. antes de Cristo, Exatamente, e foi uma data muito antes de Cristo, eles ficaram escravos dos egípcios, os hebreus eram escravos dos egípcios, e aí quando houve a libertação através de Moisés, né, que foi um profeta do Velho Testamento, eles passaram a comemorar a Páscoa. E de onde vem a palavra Páscoa é muito, muito interessante. O, Diz a lenda que o Egito seria invadido por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca do sangue de cordeiro,
o anjo pularia essas casas, né? Então, Na porta. na Tivesse porta. a marca na porta. Isso, exatamente. Aqui, ó, tem uma porta bem aqui, assim, ó. E o nome disso A é porta. umbral. Eles deixavam um arcadinho, né? E esse tal anjo da morte, ele pularia essa casa. E o verbo pular, ou o que seria o sinônimo de um verbo pular, na língua deles é pessar. Daí vem a palavra Páscoa, né? E aí, naquela época, eles passaram a comemorar a Páscoa como uma forma de lembrar esse momento de sair da escravidão, né, do povo egípcio, os hebreus, né? Depois de muito tempo que a gente veio a comemorar a Páscoa como Cristo, né, ressurreição, enfim. Só que antes da gente começar a tratar de uma Semana Santa, da Páscoa mesmo, né, pai, é importante a gente falar da nossa visão espírita sobre a Páscoa, já que a gente diz que a gente não comemora a Páscoa, né, enfim, da maneira como, de repente, os católicos, outras religiões, eles comemoram, é importante a gente ressaltar que, assim como qualquer outro evento, grande evento bíblico, a gente consegue analisar esse evento de uma ótica espírita, de um olhar espírita, não é mesmo? Nós trazemos na nossa reminiscência, todos nós seres humanos agora encarnados, hum, os fatos da Igreja Católica. Então, nós temos reminiscências de outras encarnações e até dessa. Quando pequenos, né, você mesmo que é numa família de vovô e vovó muito católicos, né, Aham, e sim. levam a gente à igreja, e acompanhamos as procissões. Quantas vezes eu lembro do seu avô, né, seguindo as procissões na igreja da Aparecida, nessas épocas do ano Domingo de Ramos, ele fazia questão, né? Essas reminiscências estão em nós. O sangue do cordeiro é bom que se diga o seguinte: mais ou menos uma semana antes, a família pegava um cordeiro, trazia para dentro de casa, as crianças pegavam aquele amor por aquele cordeiro. Em uma semana é como se ele já fosse da família, e aí eles matavam, imagina as criancinhas, né? Matavam o cordeiro e esse sangue era colocado na porta, como se fosse algum membro da família. Daí, Deixa eu falar inclusive, né, sobre. Daí, Pode falar. inclusive, né, pai, como é importante essa questão de como as palavras são criadas, como elas são formadas, né? É sempre muito bacana a gente analisar isso, de onde vem o Cordeiro de Deus, né? Isso. Que Um tirai os sinônimo. pecados do mundo. Exatamente, exatamente. O sinônimo, né? Vamos colocar assim, um dos sinônimos de Jesus é Cordeiro de Deus, né? Cordeiro, pelo que você já havia mencionado, né? E de Deus, porque ele veio, né? Se sacrificar, segundo a tradição católica, se sacrificar pelo bem da humanidade, né? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo todo, né? É o Cordeiro de Deus, que é o nosso pastor do rebanho dele, que é esse planeta, né? São as formas de Sim. falar, né? Mas eu lembrei, né? Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. São marcas nossas, né, que acaba marcando a nossa trajetória mesmo. É, ainda para explicar um pouquinho mais ainda a tradição católica, eles ainda celebram a Páscoa, a Quaresma, perdão, de 40 dias que antecedem a Sexta-feira Santa, né? Os católicos eles utilizam esses dias para se resguardar, de repente até muitas vezes para deixar de comer carne, deixar alguma atitude que eles gostam de ter, algo que eles gostam de ter no dia a dia, eles acabam fazendo isso durante a quaresma também. O que é muito interessante a gente comentar e tentar trazer, inclusive, para o nosso dia a dia isso, né? Porque eles muitas vezes Né? utilizam. Oi? Inclusive na quarentena. Exatamente. Inclusive nessa nossa quarentena, né? Para você ver como nada é por acaso, de se resguardar, de eliminar
maus costumes, de se colocar mais presente com Deus, né? Eu acho que essa parte também da tradição também é muito interessante. A questão Eu queria, Pedro, da quaresma. só para a gente voltar um pouquinho, depois voltar nessa parte aí, porque essa quaresma era de quinta a domingo, tá? Ela era de Aham. quinta, Feira Santa, até domingo. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, já que nossa intenção é falar da visão espírita, do ponto de vista espírita. Sim. Em determinado momento, a Terra, o planeta Terra, chegou à sua maioridade. A inteligência, a forma de governar, já tinha atingido um ponto em que Jesus e a espiritualidade entenderam que nós chegamos à maioridade, antes de Jesus. Porque as pessoas têm que saber, assim, quando Jesus operava milagres, dava visão aos cegos e curava os leprosos, as pessoas têm que saber que Jesus participou da construção desse planeta. Quando Jesus esteve por aqui, para ele, átomos e células e partículas, para ele estava resolvido, porque ele foi um dos construtores do planeta Aham. e da vida que habitou o planeta também. Jesus, há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, já era Já o era? Jesus que a gente ora hoje. E o Aham. mesmo que teve no planeta. Então, tem uma parte aqui que eu acho muito legal, que está no livro A Caminho da Luz. Tá? Ótimo. É um livro fantástico. Tá? Então, ele fala o seguinte: nas vésperas do Senhor. Porque para a gente poder analisar o que é a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e a Páscoa, a gente tem que entender um pouquinho o antes, né? Por quê? Por que Jesus veio? Por que ele baixou o padrão vibratório dele até chegar a poder vir num corpo de carne? De Você carne. sabe quanto tempo demora isso? Em média, sendo ele o espírito elevado que era, em média, 1.500 anos para poder baixar um padrão vibratório, para que esse espírito possa Encarna. encarnar e estar entre nós. O processo daria, só esse processo daria os livros todos que eu tenho na mesa mal explicado. Só esse processo. Mas eu tenho aqui uma fala de Emmanuel, e Emmanuel ele pede, não é que ele pede desculpas, mas ele, no começo do livro, A Caminho da Luz, ele Se diz, não, retrata. serão muito breves os comentários que eu irei fazer a respeito do progresso do planeta. E é muito legal, né? Então, vamos lá. Nas vésperas do Senhor, as, as forças do invisível, como o planeta estava assim, os romanos, estava uma coisa, estava meio bagunçado demais, né? Aham. Jesus falou assim: agora é a hora. Tem uns caras lá achando que são deuses. Então agora é a hora de nós passarmos por lá e darmos uma divisão nessa história. Tanto que é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas antes dele encarnar, vamos lá. Vou colocar um óculos. Nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. Os romanos, as lutas que estavam acontecendo, os romanos queriam dominar o mundo, né? O Cristo reúne as assembleias de seus emissários e a Terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana, Atenas e Roma. Uhum. É então que se movimentaram as entidades angélicas do sistema, nosso sistema solar, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes
a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores, imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo, para o planeta, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa da chegada de Jesus. Legal isso, né? Muito bacana, né? E o mais legal, o que é interessante, curioso, né, pai, que Emmanuel chegou a viver, inclusive, na época de Cristo, né? Numa outra encarnação, Sim. obviamente, né? Chegou a viver na época de Cristo e Cristo ainda pediu para Emmanuel, né, na época, pediu ainda para que ele o seguisse, ele não seguiu. E depois Tens aqui uma chance única. Larga tudo e me segue. e depois Emmanuel ainda vem dizer o quanto ele paga por não ter seguido, né? Não de repente seguir como apóstolo, seria mais um apóstolo, não, seguir de mudar de vida mesmo, né? O quanto isso seria importante para ele. Eu estou aqui lembrando. Públio Lentulus era ele, sua esposa era Lívia, sua filha estava doente e ele levou sua filha, sendo um centurião romano, né? Levou sua filha para que Jesus a curasse. E Jesus pede para ele: larga tudo e me segue. Sua vida pode mudar a partir de agora. Uma coisa meio Paulo de Tarso, Saulo de Uhum. Tarso também, né? Sim, sim. Naquela pegada. Mas nada é por acaso, e o Emmanuel tem passagens em outras encarnações que são fantásticas e que são histórias muito legais. Fugindo um pouquinho do assunto, posso contar uma delas aqui? Pode. Francisco de Assis queria ter uma audiência com o Papa. E como acontece até hoje, para você chegar até o Papa, você tem que passar pelos cardeais, pelos secretários e tal. E o cardeal de São Paulo recebeu o Francisco e sentaram para conversar numa sala ali próxima do Papa, mas essa conversa que antecedia a visita ao Papa, ela tinha que acontecer. E eles ficaram conversando. Em determinado momento, ah, o cardeal de São Paulo pede licença para Francisco, fala só um minutinho que eu já volto. E foi para uma outra sala, para um anexo, chorar. Porque ele sentia a energia que vinha daquele homem e que mexia grandemente com ele. E o cardeal de São Paulo foi falar com o Papa: recebe esse homem. Não é como dizem, ele não quer fundar uma nova igreja. Ele quer apenas ter uma igreja mais humilde que o aproxime mais das pessoas. Pessoas. Cardeal de São Paulo também era Emmanuel. Uou! Ele teve a vida inteira dele ligada à religião, sempre, né? Religião, né? Sempre com muita proximidade. E ele teve que ir Bacana. mudando algumas coisas até chegar a ser o Emmanuel, nosso amigo de Chico Xavier, né? O mentor de Chico Xavier. Que continuou ainda ligado à religião, né? Tanto que a gente até comentou na live de Chico Xavier que Emmanuel trabalhava para que os livros de Chico Xavier fossem escritos. Emmanuel trabalhava bastante, né? E aí, pai, você repara em Jesus como ele conseguia enxergar muito mais adiante, né? Foi com Madalena, foi com Paulo, foi com o exemplo que a gente deu agora, né? Que foi Emmanuel
na vida que ele teve presente lá na época de Cristo. Enfim, ele conseguia enxergar nas pessoas que muitas vezes só enxergavam-se estereótipos, né? Enfim, esse aqui é cobrador de impostos, aquela é da vida, enfim. E ele conseguia enxergar um pouco mais além do que qualquer outra pessoa ali enxergava, né? Até porque a gente enxerga muito com preconceitos, né? E ele não, ele conseguia enxergar um pouco além. Na Dá pra gente falar de Domingo de Ramos agora, pai? Podemos? Beleza. Na Semana Santa, né? A Semana Santa inicia-se com o Domingo de Ramos, né? Que foi o Domingo de Ramos? Jesus chegou a ser ovacionado, né? Como Messias, alguém que ia libertar o povo de Israel, né? Do Império Romano, né? Também assim como, né? Muito parecido, né? Outra libertação, né? Assim como a gente falou no começo da live. E ele chega naquela cidade e as pessoas começam a ovacioná-lo com galhos, com ramos de palmeiras, enfim, né? Começam a saudá-los como se ele realmente fosse um novo rei, né? Mas ele viu tudo aquilo e ele ficou, né, meio ressabiado, Jesus, né? E daí então ele entra naquela cidade em um jumentinho, que era muito característico para quem era humilde. E ele querendo mostrar ser humilde, né, falar para aquele povo, não, eu não sou esse rei que vocês imaginam. Então ele entra naquela cidade em um jumentinho, né? E aí as pessoas daquela cidade começam a entender isso e a ficar com uma certa raiva de Jesus, porque eles estavam esperando um novo rei, né, que libertasse alguém mais político, um liberal, né, que pudesse fazer libertar esse povo, né? E Jesus não era um homem que curava e essas pessoas sabiam, mas não era esse ser político que podia, né, ser o rei daquele povo, que na cabeça daquelas pessoas, naquele momento, era o que seria necessário, né? Então, existiu toda essa linha de preconceito também já no Domingo de Ramos, por acharem que o Messias prometido deveria ser alguém politizado, algum político, mas que de fato não era, e era Jesus, né? Ele já sabia que o seu tempo estava chegando ao fim no planeta. Como um homem encarnado, né? Mesmo sendo o espírito elevado que era, ele precisava voltar a outras orbes para voltar a tomar conta do planeta inteiro, né? E dos planetas vizinhos, e ter outro tipo de relação com o planeta. E ele doou alguns anos para aquela situação ali, sabendo que ali naquele momento era o centro do mundo. A sua Sim. entrada com o jumentinho mexeu com aqueles que o seguiam, que queriam aclamá-lo como rei, mexeu com Roma, e isso a gente vai ver na história que se segue, depois o julgamento simulado que acontece, e Uhum. o pior, mexeu com sacerdotes. E esses sacerdotes trazem um capítulo à parte, e a gente chega em Judas. Judas, quando viu Jesus entrar no jumentinho na cidade, e mesmo assim ser aclamado do jeito que foi por muitas pessoas, o chamando de rei, Judas, ele na verdade, imaginamos, ele era um homem e tem muitos políticos que têm homens assim ao seu lado nos dias de hoje. Sim, Presta atenção. verdade. Quando você enxerga num cara, fala, esse cara tem carisma, esse cara vai ganhar. Eu não conseguiria, mas eu vou ajudar e vou estar do lado dele. Sim, vai Então, apoiá-lo. o que que Judas faz? Ele faz de uma maneira para estar com sacerdotes, para estar com Roma. A intenção dele era tirar o trono de quem estava no trono naquele momento, colocar Jesus como o novo
dirigente daquele lugar, para aí sim ser o rei do mundo, tomar conta do planeta, e assim ele teria também ao lado dele os sacerdotes. E ele entrega, né? Ele diz: eu vou entregar, eu vou mostrar quem é Jesus por essas 30 moedas. Lembrando o seguinte, quando a gente fala assim, 30 moedas de ouro, não é? 30 moedas de prata. E ele Uhum. fala: à noite, nós vamos estar em tal lugar, eu vou beijar Jesus para vocês saberem quem ele é. Quem ele Mas é? ele não imaginava que Jesus seria ah, Julgado. julgado, acusado e que iria para a morte. Ele não fazia ideia daquilo. Isso mexeu muito com ele naquele momento. Ele tentou devolver as moedas, os sacerdotes não quiseram de volta, Foi zombado. dizem, foi zombado. Tem escritos que dizem que os sacerdotes não queriam aquele dinheiro mais. Muitos sacerdotes tinham uma elevação espiritual e quando olhavam para Jesus, eles viam alguma coisa diferente. Eles não quiseram aquele dinheiro de volta, dizem que foi comprado um terreno para enterrar doentes, leprosos, pessoas Aham. indigentes que não tinham lugar para serem enterrados. Diz a história Sim. isso. Então, inclusive eu tinha uma palestra hoje à tarde que falava sobre Judas, né? Que eu tirei de um seminário que eu participei com alguns amigos lá no Luiz Monteiro de Barros, e que o final dessa minha participação no seminário, nem eu sabia o que quer dizer isso, mas alguns amigos vieram me perguntar depois, né? Ah, Judas sofreu muito e sofre até hoje. Talvez nessa quarentena que a gente passou, as pessoas não tenham malhado Judas. Isso é uma Sim. mudança de paradigma. Que é no sábado Porque de ele Araguaia, no sofreu caso foi ontem, né? isso. Porque ele sofreu muito. Judas era encapsulado. Os espíritos, depois de passar por várias fases na sua vida espiritual, Judas era colocado num lugar onde não chegavam até ele as reverberações dessa coisa de malhar o Judas. Essa E, energia. e só para e só pra, aí a minha fala final no seminário foi a seguinte: é fácil amar Jesus, é muito fácil amar Jesus. Eu quero ver você amar Judas. É fácil dobrar os joelhos e orar para Jesus. Quero ver você orar pedindo paz para o espírito de Judas. Assim como os aviões que atingiram as Torres Gêmeas, enquanto estava todo mundo perguntando, estão orando pelos passageiros, pelos tripulantes? Aí um aparece e fala assim, alguém já parou para rezar pelos pilotos, pelas famílias, pelas mães dos pilotos que fizeram isso? Aham. Então, isso é um nível acima do que nós podemos entender. E aí, só para encerrar essa parte de Judas, Jesus, um pouco antes de morrer, Quando estava veio um crucificado. anjo até ele, o anjo da caridade, veio até ele e, invisível aos olhos de todos, e diz alguma coisa para ele. Não, Jesus chama o anjo, E ele e fala. o anjo chega perto, e Jesus fala assim, ó, vai ver meu amigo, vai ajudar meu amigo, porque ele acabou de se matar. Judas achou um pé de figueira, um pouco longe da cidade, e não tendo mais o que fazer, vendo o mestre morto na cruz, ele se suicidou. Depois que Jesus se desprende do corpo, tendo tanta coisa para fazer como governador desse planeta, o primeiro ato que ele faz é ir até o umbral onde Judas já estava como suicida. E fica lá do lado dele durante um bom tempo. Eu ainda uso essa alusão, né? Jesus demorou 3 dias para aparecer de Ressurgiu. novo Parecer. para Maria, para se materializar para Maria Madalena e tal. E eu falei esses 3 dias, eu creio que ele estava lá ao lado de Judas, tentando acalmá-lo para que a situação dele não ficasse pior. E tempos depois, quem tirou Judas
da situação que ele estava no umbral ainda cego, foi Maria, a mãe de Jesus. Exatamente. E legal, pai, que você ainda, inclusive, comentou sobre a questão de amar Jesus é fácil, difícil realmente é amar Judas, né? Na própria Semana Santa, na Santa Ceia, onde todos os discípulos estavam reunidos com Jesus, e ele fala na Santa Ceia que seria a última que eles participariam juntos, que ele estaria ali, Jesus, ele diz que ele gostaria de deixar uma última mensagem para eles, discípulos, que é amai-vos aos outros como eu vos amei, que é exatamente isso, né? A gente fica achando que está fazendo muito, amando ao próximo, tal, mas ao próximo geralmente é quem está perto, quem gosta da gente, mas realmente é muito, muito difícil a gente amar quem muitas vezes faz algum mal ou tem alguma adversidade com a gente. Isso realmente é muito complicado. E ainda na Santa Ceia, é interessante a gente falar sobre essa reunião que existia entre Jesus e os apóstolos, né? Quando a gente fala de evangelho no lar, né, pai? Muitas vezes as pessoas acham que foi uma invenção espírita, algo que surgiu com o espiritismo, né? Mas não, Jesus já pregava isso na época dele, se reunindo com os discípulos para falar sobre Deus, para falar sobre coisas boas, para passar para passar bons ensinamentos, né? Inclusive com várias pessoas, ele ia até as cidades onde ele era bem recebido, ele juntava um grupo de pessoas e começava a orar. Então, eu acho que também o que fica de mensagem mais espiritualista durante a Semana Santa é a reunião de Jesus com os apóstolos, né? Para ele levar a última mensagem dele, que foi justamente essa que você tinha mencionado, pai. Amar ao próximo, assim, amar aos outros assim como eu amei. Aos outros é todo mundo, né? Porque aí é, essa lição dele talvez seja uma das mais bonitas do Evangelho e ela passa um pouco despercebida porque a gente fala de Judas. Mas para falar de Judas, nós estamos falando de Jesus. E antes disso, até um pouco, e eu acho que a crucificação ela é um divisor de águas na história da humanidade. Ao lado de Jesus, tinham dois ladrões. Eu lembro quando eu era garoto, que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei desesperado, né? Como assim? Dois ladrões, né? Primeira vez que chegou isso até mim, eu fiquei assim. Um ladrão falou assim para Jesus: Você não é o cara? Você não é Jesus de Nazaré? Faz Shazam aí, tira a gente daqui. Faz Shazam. E ele era ladrão. E ele ficou indignado que Jesus não fazia nada para ajudar eles a saírem dali. Do outro lado estava Dimas. E Dimas orou, pediu perdão pelo que tinha feito e pediu para Jesus: será que você não pode, quando você estiver ao lado do Pai, me ajudar? E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo na casa do Pai. Esse Dimas é o primeiro santo da Verdade. Igreja Católica. É São Dimas, São Dimas, que estava do lado de Jesus na hora da crucificação. Então, essas pequenas histórias, essas pequenas coisas, o que foi conversado sobre a vinda de Jesus, os 1500 anos, quem estava do lado dele, tudo isso é muito espiritual. Espiritual nessa visão que nós temos espírita. Tanto que Jesus falava: eu não posso falar tudo para vocês. Eu não devo falar tudo para vocês. Vocês não vão entender agora. Tenham calma. No futuro eu mandarei um consolador e ele vai dizer para vocês, vai mostrar para vocês tudo o que eu não posso falar agora. Tanto que o homem filosoficamente já estava até evoluído, porque 600 anos antes de Jesus, Sócrates já falava coisas assim maravilhosas.
os profetas que vieram antes de Jesus, Sim, o Lao Buda, Tse Tung, tinham muitos filósofos mesmo. Buda, Lao Tse, Lao Tse, ah, o próprio Moisés. Olha o que Moisés dizia, uma lei que Moisés baixou. Está proibido a comunicação com os espíritos. Uhum. Como é que hoje, no ano 2020, alguém que ainda lê o Velho Testamento fala assim: esse negócio de espírito não existe? Pera, Sim. Moisés proibiu a comunicação com os espíritos naquela época. Por quê? As comunicações eram muito disseminadas. As pitonisas, gente que falava o futuro e tal. Então havia realmente uma confusão ali. Acho que Moisés falou assim: ó, dá a parada, vamos reorganizar isso, está virando bagunça. É, Sabe como é casa que é o muito ser grande. humano, né? Aham, E nem sim. era brasileiro, hein? Mas olha como é que é o ser humano, né? Começaram a deixar num nível de bagunça. E aí, quando o homem evoluiu, cientificamente, estamos falando de 1850, hein? Mas Uhum. olha as perguntas do livro dos Espíritos e vê em que nível que Kardec já estava em 1850. Nível que muitos não têm nos dias de hoje. Então, Sim, o homem progrediu ah, cientificamente, intelectualmente, então, cientificamente, filosoficamente, religiosamente, espiritualmente, para falar assim, agora eles vão entender para que veio o recado. E detalhe, mesmo sabendo que em 1850 muita gente não ia entender quase nada, mas os livros do Kardec, os estudos, fazem que agora as pessoas comecem a entender isso de maneira mais simples. A nossa ligação com a espiritualidade. Somos seres espirituais vivendo temporariamente no temporariamente. plano material. É isso. Toca aí, Verdade. filho, fala um pouco. Verdade. E o nosso intuito aqui é realmente esse, né? De repente, para quem chegou agora, para dar uma análise espiritualista, uma análise da doutrina espírita em relação aos eventos que aconteceram durante a Páscoa. E um que o pessoal pergunta bastante para a gente é a questão da ressurreição de Cristo, né? O que teria sido para o espírita a ressurreição de Cristo, né? A gente já comentou um pouquinho aqui, mas para nós a ressurreição de Cristo, o que foi? A materialização dele através do perispírito, né? Que apareceu para Maria de Madalena e depois de alguns dias, segundo a própria Igreja Católica, também apareceu para outras pessoas, né? Ele não teria voltado ao próprio corpo e subido aos céus. E uma coisa também muito interessante, pai. Primeiro, a primeira pessoa para quem ele aparece é Maria de Madalena, que Maria Madalena ou Maria de Magdala, né? Magdala, Uhum. exatamente. É, a primeira pessoa que ele aparece é ela, não é nenhum dos apóstolos. Tantos Essa eu apóstolos que acho uma lição linda. maravilhosa, porque assim a representatividade da mulher na época não é nem metade do que é hoje, mesmo hoje ainda passa por muitas dificuldades, e Maria Madalena era vista por maus olhos, pelo que ela havia sido, né? E a questão da mudança de Maria Madalena, também a partir daquele momento, foi muito importante também, até pelo conceito da imagem da mulher, né? Assim como Paulo de Tarso, como mudou de vida, né? Teve um paradigma antes e depois de conhecer Jesus, Maria Madalena também foi a mesma coisa. E foi muito importante até, inclusive, para a questão da imagem das mulheres, né? Tanto que ela vai até os discípulos e Tomé desacredita, fala, Maria Madalena, tantos discípulos, né? Tantas pessoas que Jesus poderia aparecer, a mãe dele, né? Santificada, poderia ter visto o próprio filho, né? Como ressurreição, né? E para que ele iria aparecer para você? Foi justamente para isso, né? Para quebrar esse preconceito de olhares que eles mesmos, ali, os discípulos, tinham naquela época. E quando ele aparece para Maria Madalena, Jesus Cristo, ela vai logo abraçá-lo, né? Ele fala: não me toques ainda.
justamente porque é aquilo que a gente falou no começo. Eu ainda não fui aos céus e ele fala algo que se relaciona com. Eu estava lá nas zonas de baixo, né? Eu estava justamente ajudando o nosso Judas. amigo que desencarnou, o Judas, né? Que a gente comentou no meio do nosso programa. Então ele aparece para Maria Madalena, né? E fala que ela ainda não pode tocá-lo, porque ela iria tocá-lo, poderia pegar aquelas energias deletérias que ele ainda estava. Né? Ele conseguia diluir essas energias, mas provavelmente ela não. Né? Então ele precisaria ainda subir aos céus, né? Se elevar, ainda subir ao Pai, para que ele pudesse, né, ser abraçado, ou enfim, chegar próximo das pessoas como espírito ainda, né? Nem que seja como espírito. Esse barulho aí, Pedro? Oi? Esse barulho aí? É o do meu notebook. Deixa eu pegar o celular. Ele tava em cima do meu notebook. Pronto. Aí deu um barulhinho por causa do notebook mesmo. Estou um pouquinho maior na tela agora. Melhorou. Agora você está grandão. Céu, Bem grandão. mostrando sua beleza, né? Ah, Opa, com certeza. talvez as pessoas não entendam a história de Paulo, de Maria Madalena. Elas são para todas as gerações que ainda virão. É uma das funções principais essa coisa da reforma íntima, da mudança, realmente, daqueles que conheceram a Jesus, que sentiram Jesus. Uma coisa que é interessante, né, é que Pedro acabou se tornando o pai da Igreja Católica, né? Mas no momento em que Jesus é preso, ele tira a espada e arranca a orelha do centurião naquele momento. E Jesus fala: guarda a tua espada. Pega a orelha, coloca de volta no centurião, né? Dando uma grande lição. Mas esse homem que ainda embainhava a espada, que ainda foi fez esse ato contra um soldado, né? Acabou se tornando o Pedro Apóstolo, pai dos apóstolos, né? E ajudando muitas Serve para a pessoas Igreja que Católica. necessitavam. Isso. Hum, tem uma coisa interessante aí. Os homens, isso acontece até hoje, determinados momentos da história religiosa do planeta, eles foram mudando, né? Falando da Igreja Católica, né? Os conclaves, os concílios, né? Eu Uhum. fiquei até te contando uma história esses dias, e está me vindo muito forte agora, mas não está no assunto. Mas é uma história que eu vou falar para você, viu? De uma certa rainha que queria o poder. É uma história muito louca, mas fica para outro dia. Mas a Semana Santa era quinta, sexta, sábado e domingo. A Semana Santa Semana Santa. Depois passou-se a Semana Santa, não, perdão, a Quaresma, perdão. Semana Santa já era domingo de Ramos. Aham, sim. Quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, no ano de 350, resolveram colocar essa prática a partir da quarta-feira de cinzas, a partir do carnaval. Trazendo para alguma visão religiosa católica, depois do carnaval, a pessoa se sente, como diria, com pecados, com pecados. Então ela bebeu, ela usou droga, ela usou o sexo de maneira errada, enfim, ela se sente impura. E aí nesse período que antecede a Páscoa, ela faz um jejum. Ela faz um jejum e ela passa a praticar mais o perdão, passa a, a tratar melhor as pessoas, a tentar se limpar do que ela acha que está errado, o que aconteceu com ela no período de carnaval. A ideia espírita
quando nós falamos da reforma íntima, quando nós falamos dos passos que nós temos que dar para sermos pessoas melhores, ela não se restringe a 40 dias. É todos os dias, durante a quaresma, depois da quaresma, no Natal, no Ano Novo. Essa é uma busca que é incessante. Não se restringe a alguns poucos dias, senão fica fácil. E assim, dentro de algumas coisas ligadas à, à, à religião, existem esses combinados, esses acertos, né? Do, Uhum. daquele que comanda aquela religião, né? Seja padre, Hierarquia pastor, mesmo. rabino, né? Existem alguns acordos que são feitos, que Jesus vai lá e passa um pano, e está tudo certo, está tudo bom. E a gente entende de forma diferente. A gente entende que isso é algo para todos os dias, é algo realmente que não depende de outra pessoa, depende de nós mesmos, e aí sim, uma ligação direta com aquele que é o cara que toma conta desse planeta, que é Jesus. Que é Jesus, né? Não, a gente não trabalha, vamos colocar assim, não, nossa doutrina Isso, não fala algo como Jesus salvou, não que ele não salve, mas depende muito mais do ser nós, espíritos encarnados nesse momento, progredirmos e procurarmos evoluir, do que propriamente só entregar na mão de A, B ou C, né? É, inclusive, pai, isso é muito importante porque ainda dentro do que como a doutrina espírita enxerga a Páscoa, é exatamente isso, sem tirar nem pôr. Porque assim, a Páscoa é ressurgimento, renascimento, né? Que é algo mais renascimento mesmo do que a reforma íntima diária, e não só por 5, 10, uma semana, 40 dias, né? Não dizendo que religião A ou B as pessoas não pratiquem a reforma íntima, às vezes sem conhecer a palavra reforma íntima, porque não adianta nada a gente conhecer a palavra reforma íntima, ler o Pentateuco de Kardec, enfim, ler todos os livros de Chico Xavier e a gente não praticar a reforma íntima. Mas a gente tem, vamos colocar assim, sabe aquela coisa de a ignorância acaba te protegendo? A gente tem a nossa consciência e isso pesa, cara, porque a gente tem uma consciência de que é necessária a reforma íntima. E se a gente não pratica, a mesma coisa como é pior do que alguém que não sabe qual é o nome, né? Mas acaba praticando sem conhecê-lo, né? Queria só mencionar a uma frase é essa mesmo. A tua ignorância te protege. exatamente. Mencionar uma outra passagem ainda em relação à Semana Santa, mais especificamente na crucificação, né? Na sexta-feira. Quando Jesus estava crucificado e estava bem próximo do desencarne, né? É, João Evangelista, que era considerado o discípulo mais amado, né, de Jesus, ele o Gunter disse que travou aqui, tá tudo ok aqui? Voltou? Ok. Jesus estava sendo crucificado e bem próximo do desencarne, João Evangelista e a mãe de Jesus, né, Maria, estavam acompanhando, né, aquilo com muita tristeza. E Jesus vira para os dois e diz assim: mulher, este é o teu filho. João, esta é a tua mãe. O que ele quis dizer com isso? Não existe, acho que, um conceito bíblico mais família espiritual do que esse, né, pai? Porque a partir do momento que Jesus não estaria ali de corpo para ser o filho de Maria, João Evangelista, a partir daquele momento, seria, não diria a substituição, mas seria alguém que poderia suprir e ser o filho de Maria, assim como Jesus estava sendo, né? Tanto que João Evangelista foi um grande homem, né, de grandes princípios e deixou muitos legados para a gente, né? O livro bíblico de João é maravilhoso, né? E esse conceito de família espiritual é muito interessante. Sim.
Já meio que partindo para encerrar, já Aham. estamos ao vivo quase 1 hora. Ahn, as manifestações espirituais não começaram depois de Kardec. Elas sempre existiram. Acabei de falar agora há pouco que Moisés chegou num período que proibiu as manifestações espirituais. Tudo isso que a gente vê, a gente lê sobre essa fase ah, a fase de Jesus, estava acompanhado grandemente pela espiritualidade. Lógico que há o livre-arbítrio de todos que estão envolvidos no processo, mas todos que estiveram com ele já estavam ligados a ele, de alguma maneira, para participarem do processo. E tudo o que ia acontecendo era acompanhado de perto pela espiritualidade também. Estava ali pronta a apoiar, ajudar e deixar cada um passar pelo seu legado, pelo que o livre-arbítrio trazia. Aham. Então, a gente vê a história de Maria Madalena, de Paulo de Tarso, de Judas, de Pedro, tão diferentes, dos evangelistas, né? E entende que cada um deles teve uma lição importante, mas não desacreditem. Eles sempre estiveram muito bem acompanhados espiritualmente, passaram por vários processos que nós passamos hoje em dia, né? A parte que te eleva, a parte que te aproxima da espiritualidade, mas as tentações também, As de alguma provas, maneira, inclusive. as provas que eles tiveram que passar para estar ali vivenciando aquele momento ao lado de Jesus, o que não deve ter sido tarefa muito fácil, né? Exatamente, né? E ainda em relação a essa questão de João Evangelista, que se tornou, vamos colocar assim, o filho de Maria, é justamente isso, pai. Jesus deixou um legado para todos aqueles que o seguiam, o seguiram como discípulos, para que eles fossem continuadores da palavra dele, né? Assim como Pedro, que trabalhou na caridade, João Evangelista, enfim, todos eles continuaram esse legado que foi deixado Paulo de Tarso, né? Esse legado que foi deixado por Jesus, que depois da ressurreição ou materialização, no nosso caso, chegou a aparecer outras vezes, mas a missão dele na Terra realmente estava cumprida, né? Ele realmente apareceu algumas vezes depois para provar a morte da morte, né? Dizer que a morte realmente não existe, que partimos sim para a vida eterna e que o que chamam de ressurreição, o que aconteceu com ele, Jesus mesmo diz que todos poderiam fazer e muito mais, né? Porque a vida continua. A partir daquele momento, ele matou a morte, né? É assim que a gente deixa, né? Essa mensagem, essa passagem de Jesus, né? Eu só queria, porque assim, tudo que aconteceu, e há aí algumas interrogações que nós temos até hoje, né? Entre Jesus menino e ele já aos 30 anos de idade aparecendo como o Messias, né? Ainda ficam muitas dúvidas para a gente. Ainda bem, porque o ser humano não, se ele tivesse todas as informações que viessem do alto, ele ia se prevalecer disso para de novo passar um pano ali de alguma maneira. Né? Então, algumas coisas ainda nós vamos ter que esperar para aprender. Mas ainda voltando lá no comecinho, eu falei das vésperas da vinda de Jesus, da Uhum. preparação que houve para que ele chegasse ao planeta. E aí eu queria ler um pedacinho pequenininho aqui. Eu separei tanta coisa para tem da Gênesis, tem do É, Evangelho aqui. Estão bem amparados. Esse aqui? Tinha tanta coisa separada que a gente acabei não usando. Usamos, mas de maneira diferente, né? Sim. Aí diz assim, a manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes.
a humildade. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ele sabia o que ele vinha fazer aqui. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Então, muita gente até hoje, é óbvio que alguns utilizaram da palavra de Jesus e deram aquela modificadinha na sua tradução, de acordo com o que você acha que seria o melhor, mas a parte espiritual jamais nos será tirada. O ensinamento que ficou da passagem de Jesus jamais nos será tirada, porque 2020 anos depois nós continuamos aqui discutindo, conversando sobre a passagem de Jesus. Muita gente não acredita, muita gente escreveu ironicamente, mas a passagem dele foi algo que modificou totalmente a trajetória do planeta. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da verdade inabalável. O que eu falei agora há pouco. Ele não veio sozinho. Sim. Ele não veio sozinho. E até, e até a concepção mesmo, né? É muito bonita. Depois a gente comenta num outro momento. Muito bonito o nascimento de Jesus, né? Maria e José, eles não tinham onde... Maria não tinha onde dar a luz a Jesus, né? E a maneira como eles encontraram a manjedoura, amparada por muitos, muitos, muitos espíritos, é assim, maravilhosa, né? E isso, obviamente, que vem desde muito antes, né? Esse amparo espiritual que acontecia. Mas ali, realmente foi um momento muito, muito maravilhoso, né, pai? Bom, eu não consigo mandar alô para todo mundo aqui, que vai subindo que a gente está ao vivo, né? O Seara de José está junto com a gente, está retransmitindo a live, tá? Opa! A Nadir está aqui também. Eu vi o Vidal agora há pouco mandando um abraço para o Bob Pai, Bob Filho. A Tânia está dizendo o seguinte: vejam um quadro atrás de vocês, a tua coincidência, não mais agora, mas quando nós começamos a conversar, o Benin falou assim: peraí, tem uma Torre Eiffel atrás de você? Eu falei: tem. Falou: aqui também tem uma. A minha está aqui, ó. A Tânia é minha mãe? Tânia é sua mãe. Beijo, mãe! Eu, quando vi a Torre Eiffel, lá atrás do Beninho, lá na parede, falei: uau, deixa eu deixar a minha enquadrada aqui para a galera poder ver, né? Nós, encarnados hoje no Brasil, temos muito a ver com a França também. Né? Ó, apontei a minha também agora. Legal. Temos muito a ver com a França, aonde nasceu, Sim. onde o espiritismo lançou suas primeiras sementes definitivamente para o planeta. Pena. Você consegue mandar alôs aí, filho? Eu não estou conseguindo. Consigo. Eu ia te falar isso, para deixar comigo que aqui tá fácil, no meu aplicativo aqui tá tranquilo. Um abraço pro Gunter, foi o primeiro a comentar aqui, Ginter, pai. O Ginter, foi o primeiro a comentar aqui na nossa live, muito bacana, sempre participando, ele mandando alô, a Giane Borges também participa bastante, Lígia Breches, a Adriana e o Alfredo Leite, bom dia para vocês também, Delmira Moutinho, também sempre participando, bom dia, Delmira. Bom dia, pai, bom dia, Almeida. Beijo no Júnior aí, na turma toda. A Carla, minha madrinha, a Carla Kindi. Bom dia, que coelhinho mais lindo, uma Páscoa de muita luz para todos vocês. Beijo, Laurinha e Letícia também, legal. Regina Silva, bom dia, um ótimo domingo de Páscoa para vocês. Beijo, Regina. Vanessa Anunciato, bom dia, feliz Páscoa, família Beni. Ginter aqui mandando
um abraço também. Fabiana Oliveira, bom dia. Vitor Medeiros, a Paola Juvencio, bom dia para você também. Rodrigo Colombo, bom dia, Bênio, um abençoado domingo de Páscoa para você e sua família, bom dia. Regina, a Glauci, Elaine, bom dia para você também. A Thaís Riso, também sempre participando com a gente. Gislaine Souza, caramba, bastante gente, hein, Painho? Rosilene Sim. Santos, bom dia, pai e filho. Feliz Páscoa para todos vocês, para você também. Maria Ângela, bom dia. Vilmar Casimiro. O Vilmar apitava a partida de handball, pai. Minha e da Camila, depois minha. Grande Vilmar. E Entendi. participa... O Vilmar apitava partidas de handball. Ah, que legal. Da Camila e depois minha. É. Professor também lá do Santa. Muito bacana, Vilmar. Obrigado por sempre participar, viu? Bastante gente aqui participando, Painho. Kátia, Marto, Maria Eduarda Godinho, Paulo Bezerra, Glória Souza, Tânia Mara Brandão, minha manhinha, Nadir Magliani, bom dia, feliz domingo e Páscoa. E Max de Oliveira, grande Maxildo, Padinho, um Max, um abraço, abraço, Max. Max. Max de Oliveira, Max também sempre participando, um abraço, Padinho, saudades de tu. Saudade, saudade de fazer nosso programa com qualidade, né? Exatamente, Com fone exatamente. bonito, com microfones profissionais, câmeras profissionais. Vocês Por não, enquanto é o que dá. vocês não fazem ideia do quanto a gente ficou mal acostumado. Agora, para Pô, fazer fica essas fácil. lives que Nossa, que a gente faz com vocês, cada dia é uma surpresa, enfim, mas tá indo, tá acontecendo, né? O importante é que a gente está conversando, batendo um papo, enfim, a mensagem não deixa de ser passada. Vamos finalizar, Painho? Vamos. Hoje às 8 teremos Evangelho no Lar novamente, né? Aqui na nossa página. Aqui fica, vamos já fechar o capítulo? Eu tinha pensado em fazer esse aqui, ó. Capítulo 4, Evangelho segundo o Acabei de, Espiritismo. acabei de Ninguém mexer pode nele agora. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu acho muito bacana que tem muito a ver com Páscoa isso, cara. Com ressurreição, com materialização, enfim, né? Seja lá qual o termo que a gente queira usar. E aí, só um spoilerzinho, né? Depois do título do capítulo vem assim: Ressurreição e Reencarnação. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limite da encarnação. Necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Esses são os temas aí que de repente a gente pode abordar no nosso evangelho hoje às 8 da noite, né, Painho? Pode ser. Um pequeno spoiler. Exatamente. Vamos terminar então. Eu acho que para concluir a mensagem que fica é exatamente essa, né, pai? A Páscoa para a gente a Páscoa para a gente é todo dia, né? Ressurgir, ter uma nova vida para a gente é todo dia, né? Para nós espíritas. Essa é uma mensagem que pelo menos eu gostaria de passar para as pessoas e acho que você enalteceu muito bem. Com o tempo, falei das mudanças na igreja a partir de 350, depois em 1600 mudaram mais algumas coisas, até chegar no coelhinho da Páscoa, no coelho branquinho com um ovo de chocolate. As coisas, o, o homem, né, o ser humano vai mudando, vai modificando, Aham, mas sim. a essência da renovação, do renascimento, isso é absolutamente muito importante. Bacana. Estamos todos a caminho, esse universo é um universo infinito, e todos nós que não somos ainda seres perfeitos, somos perfectíveis e estamos buscando melhorar cada vez mais. Eu separei aqui, Painho, eu tinha falado com você em off antes da live, significado da Páscoa para o judeu a saída da escravidão, como a gente falou lá no começo da live. Para o cristão, muitas vezes os católicos, enfim, a ressurreição. Para nós espíritas, porque também somos cristãos, o trabalho do aprimoramento e renovação interior incessante. Isso Acho que aí, essa, pelo menos, é a mensagem que fica. Fazer a oração legal. final, pai? Já que eu vi que o Vidal estava por aqui agora há pouco, espero que ele esteja, 6h30 tem a live lá no meu canal,
Aham. algumas músicas. Estou voltando a cantar aos pouquinhos, né? Com algumas músicas. E 8 horas a gente volta por aqui com o Evangelho. Depois eu preciso conversar com você. Estou louco para ver se eu faço esse Evangelho pelo YouTube, compartilhando o link aqui na página. Precisamos dar uma moral no YouTube, porque o YouTube, lá no final das contas, ele guarda Pede. melhor as coisas. Acho que podemos pensar nisso para a semana que vem e ir anunciando durante a semana. Tá bom, queridão? Verdade, perfeito. De repente a gente faz até inclusive evangelho outros dias, por que não, né? De repente. Sim? Aí. Vamos lá, Terminar a então. Então, coração, como a pai? Bíblia estava por aqui, eu queria encerrar com Ave Maria e não sei se o som vai ficar o suficiente. Creio que sim. Tu Ave vai fazer o que Maria, tu fazia na coração de São rádio? Francisco. Hã? Tu vai fazer o que tu fazia na Mais ou rádio? menos. Mais ou Pô, menos, mais ou menos. eu fui procurar isso ontem, cara. Eu procurei ontem. Se é o que eu tô pensando, tu falou duvidar, com certeza é o que eu tô pensando. Mas eu queria ver um dia, não sei se tu vai fazer isso hoje, mas um dia com Ave Maria do Chitãozinho Choró. Aquilo casa de uma maneira Eu assim. acho. É. Tem me incomodado de pegar de Titã de Choró para fazer junto. Vamos ver se eu acho ela. Tá bom? Beleza, Mas por enquanto, essa flauta pan com a oração de São Francisco. Tá bom? Vamos lá? bora. Ok? Oi? Pra mim é ok. Aí eu te coloco de tela cheia. Aumenta o seu. Pra mim é ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, assim que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoar, e é morrendo na tua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Foi? Ok? Saiu o som da Ave Maria? Saiu, saiu. Mas o meu aqui, como tá no 4G pelo celular, saiu um pouquinho devagar o som. Vamos fazer assim, a gente coloca o link do YouTube da oração de São Francisco com Ave Maria no nosso canal. Acabando essa live, eu coloco lá. O que que tu Legal. acha? Beleza? Perfeito. Feito. Então, até mais Be- tarde, filhote. Até mais tarde, Seis e pai. meia Fica tem com Deus. live no meu canal.
e 8 horas a gente faz o Evangelho com esse tema que você propôs já, tá bom? Perfeito. E aí, só recapitulando, a live do papai, 6h30, gente, eu faço uma sala de vídeo por aqui, tá bom? Aí vocês não perdem, ninguém vai perder, tá bom? Eu faço uma sala de vídeo pelo programa de pai para filho, e aí todo mundo vai receber a notificação, e aí clicando vai acompanhar a live, tá bom? Benção, painha. Boa Páscoa para vocês aí. Beijo na Lê, beijo na Lalá. Tá bom. Beijo, filho. Fica com Deus. Deus te abençoe. Beijo. Benção, painho. Tchau, Saudades. Fica gente. com Deus. Tchau, Um gente. abraço Boa para Páscoa. todos. Até mais tarde. Beijo. Até mais tarde. Tchau, gente.